Olá pessoal, hoje a gente vai dar início ao conteúdo de variável dummy, certo? Eu já fiz também um cronograma até o final do curso, vou postar no Siga. A gente vai ter duas aulas desse conteúdo aqui e vai ter mais uma aula de heterossedasticidade. Tá? Então, com essas três últimas aulas, a gente termina o nosso conteúdo. Eu tentei ao máximo tanto ser mais didático dessa forma, com as aulas online. Eu também englobei todo o conteúdo que eu dei no semestre passado. Vocês podem ficar despreocupados que não faltou nada assim do que eu tenha dado em aula. A única diferença é que a disciplina perdeu um pouco por causa do R. Eu não estou conseguindo, não consegui dar mais aulas de R como eu queria, porque eu queria levar vocês no laboratório, queria discutir mais coisas de R, mas eu acredito que ainda assim eu tenha, digamos assim, por mais que seja limitado o uso do R nessa disciplina em si, dessa forma mais que não é presencial, né? Eu ainda consegui dar para vocês o básico assim que eu queria mostrar, certo? Não, eu não tenho esse feedback na hora de vocês para ver a evolução de vocês no laboratório, porque enfim nós não podemos ter aulas assim, mas no decorrer do processo de formação de vocês, se vocês tiverem curiosidade de utilizar o R, vocês têm meu contato no WhatsApp, tem meu e-mail, então vocês podem me procurar. Tá? Então, assim, em todas as partes dos conteúdos, se vocês forem ver, eu utilizo R em pelo menos alguma coisa. Então, na variável dummy também não será diferente. Então, essa aula aqui vai ser mais de conteúdo. Na próxima aula ainda terá mais conteúdo e eu vou também utilizar o R para essa variável dummy, tá? Para esses modelos com variável dummy. Tá? Então, o que é que a gente vai ver nessa aula? A gente vai descrever o que são informações qualitativas, que é a base da variável dummy. A gente vai falar também com modelos com única variável dummy independente. Nessa primeira parte, a gente vai trabalhar com variável dummy nas variáveis independentes. Na próxima aula, a gente vai ver como se comporta a variável dummy na variável dependente. Tá? Então, tem uma diferençazinha aí que é bem importante. E também a gente vai trabalhar com informações ordinais com o uso da variável dummy, tá? Na aula de hoje. Então, vamos descrever aqui informações qualitativas. Tá? No início da disciplina, a gente sempre trabalhou com modelos com variáveis quantitativas. Por exemplo, salário, taxas, nota média. A gente sempre estimava com essas variáveis. Tá? Agora, o intuito dessa parte agora do conteúdo é como vai se comportar variáveis qualitativas nesse modelo, tá? E a variável dummy, elas são variáveis qualitativas, só que elas são binárias. Por exemplo, o sexo do indivíduo, ou ele é masculino ou ele é feminino. Se o Estado adota pena de morte ou não. Então, ou adota ou não adota. Se a pessoa é empregada ou desempregada. Não tem outra forma de mensurar. Ou é sim ou é não, certo? Digamos que fosse só dois tipos de resposta. Um exemplo de variável binária passou na disciplina ou não? Aí é 0 ou 1, não tem meio termo, tá? Ou passou ou não passou. Então a gente vai ter agora variáveis desse tipo, que elas assumem ou valor 0 ou valor 1, tá? Então, os exemplos eles mostram, né, que a informação relevante pode ser capturada por uma variável binária, 0 ou 1, simplesmente variável dummy. Só que a gente precisa definir o evento que irá receber o valor 1 ou o valor 0. E nesse caso, a gente tem que dar preferência para a utilização da subcategoria da variável e não da variável em si. Por exemplo, digamos que a gente queira trabalhar com gênero. Então, é mais fácil a gente trabalhar com o nome da subcategoria
ao invés da gente criar, por exemplo, um gênero masculino ou feminino, aí masculino você recebe 1 e feminino você recebe 0, seria mais fácil a gente trabalhar dessa forma aqui. A gente cria uma variável masculino, tá? Não será, digamos, gênero, será a variável masculino, o nome, e 1 vai indicar sim e 0 não. Geralmente isso acontece sempre. O 1 vai indicar que você tem aquela categoria, que você possui aquela categoria, que é o sim, e o 0 vai indicar não. Por exemplo, por quê? Por que isso acontece muito? Porque as pessoas às vezes podem se confundir na hora. Geralmente, se você coloca sexo lá, você tem que descrever essa variável. Então, sexo é um feminino e 0 masculino. Mas também pode acontecer o inverso, um ser masculino e 0 feminino. Já dessa forma, criando a variável com o nome da subcategoria, digamos variável masculino, o 1 sempre vai ser sim e o 0 sempre vai ser não, entendeu? Você tem a certeza que aquela variável ela vai ser indicada dessa forma. Tá? E como é que pode ser? Aqui tem um exemplo de um banco de dados do salário, que aqui tem, ó, por exemplo, ó, feminino, ele é 1 é sim, ó, e 0 é não. Essa married, que é casado, né? 0 é para não e 1 é para sim. Tem outras, não sei se tem outra aqui, acho que essa non-white aqui, acho que deve ser alguma variável dummy também, que eu não sei no momento o que é. Mas eu estou colocando aqui para vocês verem como é que está, por exemplo, o banco de dados aqui, o salário, né? E aqui as outras variáveis. E, por exemplo, aqui está um exemplo de uma variável dummy, feminino, casado também. Tá? E eu botei só para exemplificar como é que fica. Tá? E quando quando a gente tem uma única variável dummy na variável independente. Então a gente tem esse modelo aqui, que ele é desse banco de dados aqui, que ele só pegou o salário para explicar o salário pela variável female, que é feminino, né, e pela educação. Percebam que aqui a gente não está usando nenhum beta. Esse acho que é um delta, né? É delta. Não, delta? É delta. Esse delta zero aqui, ele não é o coeficiente, digamos assim, se manter os outros constantes, não vai ser mais essa interpretação. A interpretação de um coeficiente ligado a uma variável dummy, que é no caso desse female, é como está indicado aqui, ó. Ele vai ser a diferença no salário por hora, né? Salário por hora, entre mulheres e homens, tá? Dado o mesmo grau de educação, tá? Então, vocês vão olhar para essa equaçãozinha aqui, ó. Então, vai ser a diferença. Como é female, se for 1, é feminino, certo? Então, se for 1 aqui é feminino, tá? Então, isso aqui vai ser a esperança do salário dado esse female igual a 1, tá? Quem está indicando a esperança do salário para as mulheres com o mesmo nível de educação que esse aqui, né? Que é a educação dos homens. E ele está tirando essa diferença. Então, esse delta zero, ele vai ser quem? Ele vai ser a esperança da variável resposta, tá? O salário das pessoas, no caso aqui vai ser o salário das mulheres, menos o salário dos homens, que é o female igual a zero, mantendo o mesmo nível de educação, que é isso aqui. Tá? Então, esse delta zero, ele vai indicar isso, certo? Então, se esse delta zero ele for menor que zero, ele está indicando que essa esperança aqui é maior do que essa esperança aqui. Ou seja, que mantendo os mesmos níveis de educação, as mulheres vão ganhar menos do que os homens, tá? Por isso ser negativo. Eu não coloquei mais exemplos concretos com variáveis já indicando, porque são 3 formas da gente trabalhar com variável dummy. Tem essa aqui, que é com
com variáveis independentes, quando é só uma variável independente. Tem quando tem interações de variáveis dummy, que é algo da próxima aula. E tem também o que a gente vai ver ainda aqui agora nessa aula, que é informações ordinais. Eu vou englobar tudo no exemplo para explicar para vocês cada coeficiente. Mas de antemão, tomem isso aqui como exemplo. Esse delta zero, quando eu estiver trabalhando numa variável dummy, ele vai ser a diferença da variável resposta, só que aqui eu vou só tirar a diferença da variável dummy. Por exemplo, se aqui fosse casado e solteiro, seria a diferença do salário dos casados menos dos solteiros, mantendo os outros níveis, as outras variáveis independentes constantes, certo? Que, nesse caso aqui, como só tem educação, é justamente isso. É a diferença do salário da mulher com o homem, mantendo a educação constante. Então, esse delta 2, ele não vai ter mais aquela interpretação dos betas originais, né? Que é mantendo os outros constantes, tararã, tararã, não vai ser. Vai ser trabalhando com esperança dos termos que eu estou trabalhando na variável dummy. Tá? Esperança da variável resposta, dado as variáveis dummy e mantendo os outros constantes. Tá? Como eu vou trabalhar com variáveis, informações ordinais com o uso de variável dummy? Tá? Eu vou utilizando logo pelo exemplo aqui. Existe um efeito do risco de crédito em cidades sobre a taxa de juros dos títulos públicos municipais, que é esse MBR aqui. Tá? Então, as instituições financeiras, elas classificam a qualidade da dívida como a probabilidade de inadimplência. Tá? Então, eles vão considerar uma classificação 0 como sendo a pior classificação e 4 como a melhor. Então, eu vou ter meio que uma escala. Vai ter uma variável, nesse caso, ordinal, em que 0 é o pior e 4 o melhor. Tá? Então, se eu for criar um modelo, eu vou criar dessa forma aqui, ó, MBR, né, que é o efeito do risco. Aqui vai ser um beta 0 mais um beta 1 CR, que é a classificação. Só que o que é que vai acontecer? Como isso aqui é ordinal, o beta 1, no caso, é a mudança. Esse beta 1 vai indicar o quê? A mudança nesse efeito de risco quando o CR aumenta em uma unidade, certo? Mantendo os outros fatores que eu não coloquei aqui fixo. Só o que é que vai acontecer? Se esse CR fosse uma variável quantitativa, eu poderia fazer isso. Ok, tranquilo. Só que como ele é uma variável ordinal, eu chego nesse problema aqui, ó. A diferença, por exemplo, de uma classificação para 4 e para 3, ela não vai ser necessariamente a mesma entre 1 e 0. Mas se eu for utilizar um modelo dessa forma aqui, eu vou acabar caindo nesse problema. Por quê? Porque eu estou dizendo que os outros fatores são fixos e eu estou indicando que a mudança de uma unidade vai aumentar ou diminuir beta 1, né, no MBR. Só que eu estou dizendo aqui que isso aqui não vai ser necessariamente igual a isso aqui. E essa diferença aqui é de uma unidade. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar variáveis dummy para cada valor de CR. Ou seja, se eu colocar um CR1 igual a 1, o que vai indicar o quê? Que a classificação vai ser 1 e 0 para caso contrário. Se eu criar o CR2 igual a 1, eu vou indicar o quê? Que a classificação é 2 e 0 caso contrário. E assim por diante. Só que eu só posso criar... são 5 classificações, né? 0 até 4. Então, são 5 classificações. Então, eu tenho que criar 4, digamos assim, 4 variáveis dummy. Porque uma vai ser meio que o grupo base. Eu vou explicar o que vai ser esse grupo base agora, pelo modelo. Tá? Então, agora eu vou ter esse novo modelo aqui, ó, MBR. Esse MBR aqui,
ele vai indicar o quê? Ele vai ter esse modelo e que esse Δ1, ele vai indicar o quê? A diferença em MBR entre uma cidade com risco 1, certo? E uma cidade com risco de crédito 0. Esse 0 eu estou indicando que ele é o meu grupo base. O Δ2 ele vai indicar a diferença entre MBR com a cidade com risco 2 e uma cidade com risco 0. E assim por diante. Mas, por exemplo, Eduardo, se eu quiser criar saber a diferença de um CR de 2 para um CR de 3, por exemplo. Aí você tem que colocar a base aqui como uma CR, digamos, 2 e reestimar as variáveis, tá? Dessa forma aqui, não tem como a gente tirar a diferença de uma CR1 para uma CR3. A gente tem que recriar essa variável base e calcular as diferenças. Aí vai ser indicando, aí vai ser, no caso aqui, vai ser indicado esses sigma, ou esses deltas e essas variáveis. Então, toda vida que vocês estiverem interessados em tirar saber a diferença digamos, de uma classificação com relação a outra classificação, vocês têm que colocar essa classificação como grupo base, certo? Por exemplo, aqui a gente está criando a classificação do CR1, do CR2, CR3, CR4 com CR0. Mas eu também poderia colocar esse CR aqui igual a 1 como sendo base e fazer essas diferenças, reestimar o meu modelo, né? E fazer as diferenças. O sigma 1 no caso aqui, desculpa, o delta 1 no caso, vai ser quem? Vai ser a diferença de, como aqui é 1, né? Vai ser entre 0 e 1, aqui entre 2 e 1, aqui entre 3 e 1 e aqui entre 4 e 1. Se eu for colocar essa base aqui como 1. E assim sucessivamente, tá? Aqui eu peguei um modelo, um exemplo no caso, eu achei bem louco isso aqui. Exemplo de efeitos de atratividade física sobre o salário. Esses dois autores, em 1994, eles classificaram as pessoas em 5 categorias: feia, comum, média, bonita e muito bonita. Bem bizarro isso aqui. Aí eles observaram que os dois extremos, ou seja, feia e muito bonita, elas tinham poucas observações, poucas pessoas. Então eles criaram 3 categorias: abaixo da média, né, sei lá, de atratividade física, média e acima da média. E para isso eles criaram o grupo base média, tá? Esse grupo base é a média. E estimaram uma equação para homens e mulheres. Aqui ele não está diferenciando por sexo, ele tá juntando como se fosse uma pessoa só. E aqui ele fez o log do salário. Nesse caso aqui ainda a gente vai ver como é que vai se comportar variáveis dummies com log. Que aí eu já tô... isso aqui é só uma motivação para a próxima aula, que eu vou fazer esse exemplo aqui. E aqui ele fez o delta 1 abaixo, mais o delta 2 acima, mais outros fatores. Isso aqui é um beta 0. Em que esse delta 1 vai ser justamente quem? A diferença entre o salário de pessoas abaixo da média com pessoas na média, que é o nosso grupo base. E pessoas acima, o delta 2 vai ser a diferença entre o salário, né, o log salário das pessoas acima da média com pessoas na média. Se todos forem 0, então isso aqui é 0, isso aqui é 0, no caso as dummies, né? Esse beta 0, ele vai indicar justamente o salário da média, entendeu? Se todos esses aqui forem 0, mantendo os outros constantes. Certo? Então, com isso a gente finaliza essa aula de hoje. Ela foi mais curta, por quê? Porque eu estou tentando dar uma motivação para a gente abranger mais os exemplos na próxima aula. Que aí a gente vai trabalhar com variáveis dummy na resposta, que aí a gente não vai trabalhar com valores escalares, a gente vai trabalhar com probabilidades, vai ter entre 0 e 1. E a gente vai trabalhar também
com interações nessas variáveis dummy. Aqui vai ter uma multiplicação de uma variável contra outra variável, tá? E também vai trabalhar com interpretações quando essa variável aqui for em log, que a gente vai saber como é que esse deltão aqui vai se comportar. Tá, beleza? Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.